Agora, nós vamos trabalhar com a função média. Como o próprio nome diz, né? Ela calcula a média aritmética de um conjunto de células. Como que ela faz isso? Ela conta primeiro a quantidade de células que estão sendo utilizadas, soma os valores dessa célula e divide esse valor pela quantidade de células que estão sendo utilizadas. Vamos lá? Como toda função ou fórmula, começa com o sinal de igual. Pessoal, uma observação importante aqui. Média com acento. Por mais que você digite media e o Google Planilhas ou o Excel, ele preenche automaticamente, faça a correção automática, lembrar que sempre tem que utilizar o acento e média. Se você não utilizar, pensando novamente num concurso, em alguma prova, isso pode te gerar alguma dúvida na hora de executar a prova, então lembre-se que sempre tem que utilizar o acento. Eu quero calcular agora a média de doses que foram dadas para a população geral desses estados aqui. Então, qual que é o primeiro estado que eu quero pegar? É o Espírito Santo, que está em B3. Júlio, o Espírito Santo não está em B3, o Espírito Santo está lá em A3, mas o valor correspondente ao Espírito Santo está em B3. Isso é uma outra atenção que a gente tem que dar. Sempre olhar o rótulo que a gente chama, né, ou o campo, e o valor desse campo. Então, B3 até qual o último valor que eu quero? Calcular a média. B6, que é o valor referente a São Paulo. Fechei. Beleza, calculou aqui pra gente a média de doses. Agora nós vamos calcular a média referente às doses destinadas à população indígena. Então eu quero saber qual a média de doses que foram dadas referente a esses estados. Só que agora eu não quero utilizar a função média. Vou usar a pura e simples matemática. Como que a gente faria? Igual, vou abrir o parênteses aqui, eu quero pegar a célula C3 mais C4 mais C5 mais C6, fechei parênteses. A gente tem sempre que lembrar do uso do parênteses. É igual na matemática convencional, na hora que você for fazer no papel, você utiliza os parênteses aqui também. São quantos dados? Eu tenho dados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, são 4 dados. Então, eu somei todos esses 4 dados aqui, 4 células, né? E estou dividindo por 4. Beleza, trouxe a média aqui pra gente. Tá certo? Eu costumo dizer que não está totalmente certo. Por quê? Numa videoaula anterior, eu comentei que sempre que você cria uma planilha, você gasta um tempo construindo as fórmulas, construindo as funções, mas se você tiver que alterar a função ou a fórmula, tiver que reescrever essa função ou fórmula, toda vez que você altera um valor, é porque a sua função está errada. É porque a sua fórmula está errada. Porque a ideia de uma planilha eletrônica é você deixar o processo todo automatizado. Então você preenche, gasta tempo construindo as fórmulas, depois só joga os valores e eles vão sendo atualizados de maneira automática. Então, se você precisa mexer na fórmula, é sinal que a sua fórmula está errada. Ah, Júlio, mas por que eu teria que mexer nessa fórmula? Vamos supor que o dado aqui referente ao Rio de Janeiro, que são 800 doses, vamos supor que esse valor a gente ainda não tivesse ele. Observem que alterou
o valor aqui da minha média. Por quê? Porque eu tirei o 800. Beleza. Só que tá certa a fórmula agora? Vamos abrir ela. Eu estou somando C3, C4, C5 mais C6, dividindo por 4. Mas observe que eu só tenho 3 dados. Eu só tenho dado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e de São Paulo. Ou, desculpa, eu só tenho 3 dados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Não tenho Rio de Janeiro. Então não posso dividir por 4. Então aqui eu teria que excluir aqui o C5 e dividir por 3 para que ele calculasse a média correta. Então, aquela lógica. Se eu tiver que mexer na fórmula função cada vez que eu altero algum dado na minha planilha, é sinal que a minha fórmula ou minha função está errada. Então, essa maneira de calcular a média não está correta. Então, o correto é utilizar a função média. Vamos novamente digitar ela, igual média, abre parênteses. Lembrando que eu posso utilizar o 2 pontos para dizer de um intervalo ao outro, né? Mas posso usar também o ponto e vírgula. A diferença é que a função fica maior, de acordo com o tamanho, o conjunto de células que a gente está selecionando. Mas eu vou fazer só para a gente poder visualizar que é possível, não está errado, contudo, dá mais trabalho. Vou pegar a primeira célula, C3, 2 pontos, C4, ponto e vírgula, C5, C6. Beleza, selecionei as 4 células utilizando a função média. Aí surge uma dúvida novamente. Júlio, não está selecionado, ou melhor, está selecionado 5, a célula C5, mas ela está vazia. Não vai causar algum problema na fórmula? Não, pode confiar. Digitei, está aqui. A minha média está calculada certinha. E se eu digitar 800 aqui? Beleza, já recalculou a minha média a partir do momento que eu digitei o 800. Vamos lá, galera. Agora uma dica extremamente útil que leva a não observação dessa dica pode levar a gente a errar, um erro bobo, mas que tratando de valores pode dar um impacto grande. Observem aqui. Vamos supor que a gente não tivesse ainda o valor do Rio de Janeiro como a gente estava lá no início. É muito comum que as pessoas substituam o valor vazio pelo valor zero. Então, eu não tenho dado do Rio de Janeiro, eu vou lá e coloco zero. Observem que a nossa média atual está em 10.093 doses. A partir do momento que eu digitei o zero, nossa média caiu para 7.570. Por quê? Zero é diferente de vazio. Vazio é a ausência de dado. Então, quando está vazio, o que a minha função média entende? Que é para somar o C3, o C4 e o C6, dividir por 3, porque eu tenho 3 dados só. A partir do momento que eu digitei o zero, ele entende que o Rio de Janeiro vai receber 0 doses destinadas à população indígena. Então, ele soma a célula C5 e divide por 4. E por isso, mexe na nossa média, no resultado da nossa média. Então, se você não tem o dado, deixa vazio, não coloca nada. Ah, se o dado for zero, se o valor for zero, beleza, você pode digitar, mas se você não tem, deixa ele vazio. Mas vamos voltar aqui para 800, que era nosso dado original.
eu quero calcular agora o máximo, que seria qual foi o maior número de doses dada para cada estado, referente à população geral e referente à população indígena. Vou utilizar a função igual máximo, abre parênteses, de B3 até B6. Vamos conferir. Está aqui, ó, 1.349.200 doses que foram destinadas a São Paulo é o nosso maior valor. Lembrando que a gente pode usar também aqui a opção de função, ó, máximo. Vou selecionar o grupo de células que eu quero, de C3 a C6. Trouxe aqui para a gente. Vamos calcular aqui também o maior valor, utilizando o máximo, né? Selecionei. Um cuidado que a gente tem que ter, pessoal. Por exemplo, eu selecionei aqui de D3 até D6. Observem que eu não peguei o total, eu estou pegando só o conjunto de valores e não quero pegar o total. Senão, logicamente, ele me daria que o total é o maior valor. Mas, na verdade, eu quero saber qual o maior valor desses valores que estão listados aqui. Então, dei Enter, trouxe aqui para mim 1.357.040 doses, que é referente ao estado de São Paulo, ao total de doses do estado de São Paulo. Como funciona a função mínimo? Da mesma forma, seguindo a mesma lógica. Então, igual mínimo de B3 até B6 trouxe o menor valor, conferindo aqui, 95.440 doses. Lembram do preenchimento automático? Ele funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Então vou posicionar o mouse aqui até virar essa cruzinha. Beleza, calculou aqui pra gente. Vamos conferir. Tá aqui, o menor valor dessa coluna é 800, tá correto. E o menor valor aqui dessa coluna é o que está na D3. Então é isso, pessoal. Hoje nós trabalhamos com as funções soma, média, máximo, mínimo. Funções básicas de uma planilha eletrônica, mas que nos auxiliam bastante no dia a dia. Nas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar com funções condicionais, começando com a função se, é uma função bem interessante e que também nos ajuda bastante no dia a dia. Espero que todos vocês estejam bem e que a vacina chegue logo. E lembre-se, não deixem de se cuidar. Se tiverem que sair de casa, usem máscara, utilizem álcool gel. Não vamos dar mole para esse vírus. Um forte abraço para vocês.